Aí falou, os caras gostam de uma cidade, porque a cidade é bem tranquila para ter a família deles. Aí aqui eles ficavam meio preocupados, né? Aí o Lex falou assim, Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Meu nome é Snablez, naturalizado de Camarões, para quem não me conhece, idealizador do projeto Babies Day. É um projeto social que nós cortamos cabelo dos bebês todas quinta-feira, de 0 a 3 anos, 100% gratuito. A primeira pergunta que eu recebo constantemente é por que o cabelo do bebê? Eu vou responder de forma mais simples. Cabelo do bebê é alguma coisa que eu acho que nós temos tudo a base ali. Início de todas as coisas é fundamental e é importantíssimo. E eu, como profissional há mais de 20 anos do mercado, eu escolhi exatamente o bebê para poder ajudar e para poder conscientizar os pais para que eles podem conhecer melhor o cabelo do próprio bebê e saber como lidar com isso. E a segunda pergunta, você não encontra muita dificuldade cortando o cabelo dos bebês? Realmente é muito difícil cortar o cabelo do bebê. Porém, para quem não tem experiência, conhecimento, paciência e, além disso, muito amor para crianças. Porque crianças, ela tem uma pureza que é muito divertido, mas simplesmente porque eles têm reações especiais. Então, nós podemos compactuar com o momento de alegria deles. Assim que a criança chega, primeira dica, você relaxa. Deixa a criança ficar mais à vontade. E automaticamente ele tem que rodar, tem que estar perto do pai e da mãe. Não exige nada. A única recomendação é pedir aos pais, deixar ele solto. Aí nós temos um pequeno ambiente onde a criança pode ver as cores e se soltar um pouco. Assim vai. Ele olha para todo mundo, acha todo constrangido, mas crianças não se abrem fácil. Eles observam. E observam muito. E nós temos que ter paciência para poder ver eles observar até o momento certo que eles quiserem. Eles podem passar em ação. Veja exemplo esse vídeo, onde você vê automaticamente uma criança que vem ficar totalmente perto do pai, até não entra na sala. Ele fica praticamente na entrada e fica observando o pai, observando pessoas que estão na casa. Assim ele vai, observando. Vocês não devem se preocupar. Isso é normal. Isso é todas as vezes que ele vai a um lugar pela primeira vez, principalmente quando não tiver criança. Ok? Porque criança chama a atenção de criança. Quando ele está com outra criança, as coisas ficam mais fáceis. Assim que ele estiver ali, nós buscamos simplesmente divertir ele com um brinquedo. Assim que ele começa a brincar, as coisas ficam mais fáceis para a gente. Mas nada está ganhado. O primeiro passo é ele se familiarizar com o ambiente. Assim que ele dá liberdade, imediatamente nós colocamos a capa, ou podemos também solicitar ao pai colocar a capa e se aproximar muito próxima dele para que ele ganhe mais segurança e confiança. A cada vez que os pais são perto dele, ele se sente mais seguro. E assim nós podemos imediatamente começar a efetuar o corte e usando o instrumento adequado em acordo com a textura do cabelo. No caso do David, nós escolhemos exatamente a máquina de acabamento para poder cortar, para que nós podemos ter uma máquina que faz menos barulho, a vibração dele é muito suave e o cabelo do David é um cabelo super fino e sensível, por fato de ser o primeiro cabelo. E nós vamos cortar cabelo tomando muito cuidado e prestando bastante atenção no comportamento dele. E alguns enferramentos com internet, desenho e outros são os procedimentos também que ajudam bastante a chamar a atenção da criança enquanto nós estiver cortando o cabelo do bebê. E segundo passo é ele te conhecer quem vai cuidar do cabelo.
dependendo da forma que você vai começar a comunicar com ele, você pode criar certas barreiras. Então, devagar, simplesmente oferece um brinquedo, oferece água, oferece sorriso, oferece brincar. Tudo isso são estratégias que podem ajudar você dentro do processo. Você começa a mostrar para ele os instrumentos de trabalho que você vai usar. Você começa a brincar. Esse instrumento, nesse exato momento, é brinquedo. Ok? A gente pega de forma de brinquedo para que ele pode interessar, para que ele pode ficar mais à vontade. Inclusive, eu já tenho alguns celulares que eu não uso, mas que é exatamente para que, se eles pedem, eu entrego. Sabendo que quando ele vai pegar, ele vai se divertir com isso e ele vai se familiarizar comigo. Isso também é um dos caminhos que ajuda bastante para que você possa ter acesso a tocar o cabelo dele. A gente está falando de tocar ainda. Isso mesmo, porque cortar é outro processo. Então, é importante vocês terem as máquinas que fazem menos barulho para que vocês possam trabalhar da melhor forma possível sem que ele se sinta incomodado. E eu falo sempre, a avaliação do instrumento que vai ser usado vai ser baseado em acordo com a textura do cabelo e o objetivo em que você está buscando. Tem situação que eu vou cortar simplesmente com máquina, outras com máquina de acabamento e outras simplesmente com tesoura. Tudo isso é avaliado da forma mais simples, com conhecimento que o profissional tem. Assim que a criança me dá liberdade de trabalhar, ele estiver mais solto, aí eu posso começar a efetuar meu trabalho da forma mais clássica possível. Se eu peço ao pai colocar a capa, porque se eu que colocasse a capa, ele pode constranger. O pai coloca a capa e imediatamente eu vou ensinar a mãe ou o pai, se fosse cabelo grande, o cabelo cacheado, o liso, eu vou ensinar o pai como pentear o cabelo. Tudo isso olhando para a criança, brincando. Se ele não permite, eu paro e comunica. Talvez eu paro e deixo a mãe comunicar. Talvez eu tento distrair ele. Eu posso começar a trabalhar. Mas a cada desafio precisa de paciência. Só isso. Como vocês viram aí no vídeo, o trabalho foi espetacular. Foi magnífico. Bênção de Deus. Ele me permite trabalhar. Porém, tem certas coisas que eu ainda vou me sentir limitado. Porque, dependendo do comportamento da criança, não posso avançar. Exemplo, fazer pezinho no cabelo da criança vai depender. Quando você estiver trabalhando, você analisa se a criança sente cosquinha com a máquina ou não. Se ele se sentir incomodado com isso ou não. Tem criança que ri tanto e que acabando de ser uma forma de brincar. Tem outras que não admite de jeito nenhum. Nesse caso, a gente tem que avaliar a idade da criança e nós não podemos fazer pezinho. Eu costumo recomendar de fazer pezinho até praticamente 4 a 5 anos, porque a criança já tomou consciência, já ganhou confiança e já sabe exatamente do que vocês estão fazendo na cabeça dele. Significa exatamente que a criança entende com maior facilidade o seu pedido. E isso facilita também que o profissional pode executar o trabalho da melhor forma possível. Se vocês gostaram desse vídeo e dessa matéria, por gentileza não deixa de compartilhar para que nós podemos alcançar milhões de crianças para poder ajudar, milhões dos pais para poder conscientizar. E isso só faz bem para nós bebês. Salão de beleza não é um lugar de medo, não é um lugar de desconfiança, não é um lugar de receio. Pelo contrário, nós queremos tornar esse lugar para as bebês um lugar de diversão, um lugar de prazer, é um lugar de amor. Muito obrigado. Até a próxima matéria, se Deus quiser. Fica com Deus.
Bye bye!